Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a existência, como foi dito na palestra, na prece, à noite, possamos todos nós realmente conseguirmos assimilar os conhecimentos que teremos assim o prazer de passar daquilo que nós estudamos. Hoje nós colocamos aqui uma frase do nosso Senhor Jesus Cristo, projetado com a imagem que nós temos de Jesus, uma frase dele que diz que aonde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu me encontro no meio delas. Quando a gente lê uma frase dessa aí, convém fazer uma pergunta, né? Nós estamos reunidos em nome de Jesus, não é verdade? É o que a gente realmente pensa, né? No ano de 1865, Allan Kardec fez um discurso na Sociedade de Estudos Espírita Parisiense, onde ele utilizou essa frase para iniciar o seu discurso. E aí ele pegou e começou a comentar a respeito do pensamento, dizendo para nós que para a gente poder se reunir em nome de Jesus é necessário algumas coisas. Ele diz o seguinte: todas as religiões, seja qualquer culto a que pertença, são fundadas sobre a comunhão do pensamento. E é aí, com efeito, que ela deve e pode exercer toda a sua força. Porque o objetivo deve ser o desligamento do pensamento das amarras da matéria. Ou seja, a religião deve nos fazer refletir a respeito do ser imortal que todos nós somos, exercitando em nós as necessidades que nós carregamos para que possamos ter êxito na nossa existência. Continua o codificador dizendo que, infelizmente, a maioria das religiões se afastaram desse princípio à medida que fizeram da religião uma questão de forma. Disso resultou que cada um, fazendo consistir o seu dever no cumprimento da forma, se acredita quites com Deus e com os homens, quando praticam a forma. Observamos que Kardec está falando de todas as religiões, né? Será que isso acontece dentro do centro espírita também, né? De cumprir somente a forma de monte, né? A gente vem para a casa espírita, cada um achando que veio para fazer uma coisa. Um acha que veio da paz, outro acha que veio para entregar a mensagem na porta, outro acha que veio para fazer a limpeza, outro acha que veio fazer o atendimento, alguns acham que veio tomar passe, alguns acham que veio fazer a palestra, né? Mas não é somente isso, né? Pelo que o Kardec está falando, que são as nossas obrigações. Aí ele diz assim, continua dizendo assim, que disso resulta ainda que cada um de nós vai aos lugares de reunião religiosa com um pensamento pessoal, com sua própria conta. Ou seja, a gente vem para a casa religiosa assim, ó, com pensamento assim, um vem para eu quero um pouco de centro hoje, para sarar essa dor de cabeça que eu estou, o outro vem com outro objetivo. Cada um vem por si, é cada um por si, Deus para todos, né? Ninguém vem com um pensamento fraternal em relação às outras pessoas. Ele disse que o mais, isso é muito frequente, a pessoa vem sem nenhum sentimento de confraternização para com a dor do outro, né? Cada um de nós está isolado no meio de todo mundo aqui, né? E cada um pensa no céu, se não para si. Ou seja, eu estou rezando para aqui, você que reza para você aí, e você se vira, cada um para si, né? Eu vou pedir para Deus que você pede para você. E a gente percebe que não é bem assim que acontecem as coisas. Quando a gente lê, né, o Espírito de André Luiz nos diz que uma sessão de trabalho, como essa que nós estamos aqui frequentando, muitos espíritos são trazidos juntos para a gente, né? Espíritos que são amigos nossos, né? Que às vezes tem hábito de frequentar a nossa casa, tem hábito de andar com a gente. É assim que tem que fazer uma reflexão daí.
Se eu tenho um amigo que é boa gente para chuchu, é uma pessoa evangelizada, ele desencarnou, né? Ele deixa de ser meu amigo porque ele morreu? Não, ele continua sendo meu amigo da mesma maneira. Se ele tinha hábito na minha casa, ele continua indo. Se ele tinha hábito de visitar, ele vai continuar me visitando. Mas vamos imaginar o contrário. Eu tinha um amigo tranqueira, né? Ele bebia, ele era viciado em droga, ele era uma pessoa de má vida, mas a gente tinha uma boa amizade, não é verdade? Ele desencarnou, morreu. Ele deixa de ser meu amigo por causa disso, deixa de gostar de mim? Não. Então não quer dizer que se nós estamos acompanhados por um espírito inferior, não quer dizer que esse espírito está querendo nos prejudicar. É um relacionamento que faz parte, né, da gente na Terra. E muitas pessoas assim acompanham a nós. E muitos desses espíritos, quando estão em condição, eles são trazidos a essas reuniões espíritas, evangélicas, católicas, cada um com seu, para ouvir falar a respeito da imortalidade da alma, para ouvir falar a respeito do prece. E o material mental que a gente se utiliza aqui, que nós estamos em oração, que nós estamos pedindo para a gente, muito desse material é utilizado às vezes para materializar um pai, uma mãe, um irmão, um amigo dessa pessoa, para conversar com ele. Ô, filho, você morreu, né? Você desencarnou, vamos continuar a sua evolução, vamos prosseguir a vida. Então, dessa maneira, através de uma ação correta de cada um de nós, pensando na confraternização em todos nós, na melhora de todos nós, é que a gente consegue realmente auxiliar esses irmãos nossos. Deus, a gente sabe o que é e que às vezes nós auxiliamos. É dessa maneira que todos nós nos ajudamos, né? Porque quando a gente nem está com vontade, às vezes a gente nem está com vontade de vir no centro, né? Mas aí vai cair nessa área do não lá, né? E aí a gente chega aqui, começamos a fazer a prece, né? O orador vai encaminhando os nossos pensamentos para um mundo, um determinado mundo, e os nossos pensamentos começam a se entrelaçar e começa a ganhar força. Todo mundo que pensa naquilo que o orador está dirigindo a palestra, ele se liga àquela rede de pensamento. Ao mesmo tempo que ele fortalece a rede de pensamentos, ele também se alimenta dela. E a gente vai se melhorando. Quando a gente chega no final de uma sessão dessa aqui, de trabalho, a gente está restabelecido, tomamos um passo, estamos melhor, né? Às vezes sai, não dá muito tempo para fora, eu vou ficar do mesmo jeito, porque não conseguimos manter o padrão do pensamento elevado. Mas aqui a gente recebe sempre o benefício que todos nós contribuímos. Dessa maneira, não é sempre, né, que a gente contribui. É preciso ter um sentimento de fraternidade para com todos, para que a gente possa auxiliar de maneira efetiva. Aí o Kardec diz assim, que não era certamente assim que entendia Jesus quando disse que quando 2 ou 3 pessoas estivessem reunidas em seu nome, ele estaria no meio dela. Ou seja, para estar reunido em nome de Jesus, a primeira coisa que nós precisamos é que o pensamento de todo mundo seja comum. Não tenha de reunir em nome de Jesus, cada um pensa uma coisa, não é verdade? É preciso que todos nós tenhamos um pensamento comum. E depois, né, a gente não consegue se reunir em nome de Jesus sem assimilar os seus princípios e a sua doutrina. Qual que é a doutrina de Jesus? A caridade em pensamentos, em palavras e ação. Ou seja, ele só consegue reunir Jesus dessa maneira, se nós assimilarmos os seus conceitos, os seus ensinamentos, e também se a gente tiver todo mundo com o pensamento único, pensando em nome de Jesus. A doutrina espírita, ela nos orienta para que a gente possa cada vez mais buscar na excelência, né? Na lição intitulada como os bons espíritos, ela nos diz assim, que o espiritismo, além de ser bem compreendido, bem entendido, ou seja, além da gente estudar a doutrina espírita, nós precisamos sentir, né? Diz que o espiritismo precisa ser sentido, ou seja, se nós não colocarmos sentimento
as coisas que nós vemos, ela entra por aqui, ela sai por aqui, e a gente continua fazendo as mesmas coisas que a gente faz. Ou seja, sempre que nós lemos, nós temos que ler sentindo aquilo que nós estamos lendo. Porque ele nos diz que o Espiritismo, né, ele não institui nenhuma moral nova. Ele diz que o Espiritismo apenas facilita aos homens a inteligência e o entendimento da moral de nosso Senhor Jesus Cristo. E através de exercitar a nossa inteligência, como que ele faz isso? Trazendo para a gente o conhecimento das leis universais, a lei de destruição, a lei de procriação, as leis naturais da vida, que Kardec codificou e nos trouxe esse conhecimento. Através do conhecimento das leis, ele vai sabendo de como é que a vida funciona, o que nós estamos fazendo aqui, né? Qual é o nosso objetivo, né? O que nós precisamos fazer, qual é a forma como nós devemos proceder, qual é o tipo de vigilância que nós precisamos ter, as disciplinas que nós precisamos ter. Através do conhecimento dessas leis, ele exercita a nossa inteligência, e através da explicação da moral de nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai facilitando para a gente uma maneira correta da gente proceder e da gente entender a vida. Isso vai fortalecendo a nossa fé, tornando ela cada vez mais firme, tornando nós cada vez uma criatura mais confiante em nós mesmos e em Deus, fazendo com que nós flutuemos menos, né, nas nossas dúvidas, nas nossas inseguranças, nos nossos medos, nos tornando uma criatura cada vez melhor, cada vez mais forte, os espíritos cada vez mais fortes. Para que a gente possa fazer isso, o Kardec diz que a gente precisa ter um certo grau de sensibilidade, né, ao que ele chama de maturidade do senso moral. Para a gente poder ter uma noção de maturidade do senso moral, é uma coisa assim que a gente faz quando a gente começa no espírito, a gente fala assim: ó, eu sou espírita, mas tomar aquela cachaçinha só, tá não tem importância, né? Isso não faz mal, tem risco nenhum, ou fumar só aqueles 2 ou 3 cigarros, não tem importância. A única coisa que eu tenho lá, o vício, é falar mal do governo. Eu vou continuar, isso não tem importância nenhuma, né? Mas o que acontece? Conforme a gente vai ficando no mundo espírita, nós começamos a estudar o nosso Senhor Jesus Cristo, começamos a estudar o mundo espírita, e aí a gente chega a um nível de compreensão e a gente fala: poxa vida, esse negócio dessa cervejinha que eu tomo no final de semana, ao invés de eu estar instruindo os espíritos que me acompanham, eu estou sendo influenciado por ele, eu vou parando com isso. Ou seja, o nível de maturidade ele vai se elevando, o conhecimento vai elevando, e aquelas nossas imperfeições que antes não incomodavam, começam a incomodar. E a gente começa um nível de melhora, aonde a gente começa cada vez mais escutar o nosso espírito protetor, aquele que nos aconselha a tomar as decisões corretas. Começamos a ouvir melhor a nossa voz da consciência, que é a lei de Deus que está dentro de nós de uma forma natural. Dessa maneira, Kardec encerra essa lição, dizendo para nós que o verdadeiro espírita, né, a gente se reconhece ele pela sua transformação moral, ou seja, aquele indivíduo que está se transformando. O nível de maturidade moral está se elevando, e ele, com isso, vai deixando os seus hábitos anteriores, vai se esforçando para domar essas inclinações más que ele traz dentro dele. É dessa maneira que nós reconhecemos um verdadeiro espírita, é justamente pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. Essa vontade de ser bom, de ser cada dia melhor, é uma vontade que todo mundo sabe. Antigamente eu achava que não era assim. Mas quando a gente comecei a fazer palestra, a gente faz palestra na cadeia, nas penitenciárias, por incrível que pareça, a gente conversa com o pessoal lá, eles têm pouco acesso ao pessoal que está fora. Mas quando a gente está junto com eles conversam bastante, se aproximam da gente, e é interessante que o interesse deles é melhorar. Se a pessoa é uma pessoa de boa, é uma pessoa de bem, né? Muitos deles às vezes saem, alguns deles ao saírem, né, da prisão, acabam às vezes caindo nos mesmos erros, mas a grande vontade dele, o grande anseio de todos aqueles espíritos que estão aprisionados é realmente ser uma pessoa melhor,
E dessa maneira a gente vê que esse desejo é de todos nós. E quando Jesus, né, esteve conosco na terra, os seus discípulos tinham uma vontade enorme de ser igual a Jesus. Primeiro pelo ascendente de Jesus, né, os seus exemplos, a sua forma maravilhosa de ser, de conversar. Então os discípulos, eles queriam falar com Jesus, queriam andar com Jesus, queriam fazer as preces que Jesus fazia, queria ser, queria tratar as pessoas do jeito de Jesus. No Evangelho, no Novo Testamento, quando a gente vê lá, a gente vê que os discípulos falam para Jesus assim: olha, essa criança veio aqui, ó, e nós tentamos curar ela, mas não conseguimos. Jesus falou: é por causa da vossa pouca fé, traga minha criança. Aí trazia a criança, e Jesus sempre solícito, sempre bondoso, sempre atencioso com a mulher, sempre curava as pessoas doentes, fazendo aquela atenção. O que atraía mais ainda essa admiração e essa vontade de que as pessoas tinham de querer ser igual a ele, de querer melhorar a influência que ele exercia sobre as pessoas. Uma certa vez, um doutor da lei chegou perto de Jesus e ficou realmente encantado com a forma de Jesus ser. E ele se aproximou de Jesus e disse: como é que eu faço para viver a vida eterna, né, para ganhar a vida eterna? E Jesus disse para ele: olha, ao invés de responder para ele, Jesus fez uma pergunta para ele. Ele disse: olha, o que é que está escrito na lei? Como é que você lê lá? Né? Ou seja, você fala, você é doutor da lei, né? O que está escrito na lei? E ele respondeu assim para Jesus: olha, ela está escrito que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como si mesmo. Jesus disse: olha, falou muito bem, faz isso e você vai viver a vida eterna. Simples, não é? Jesus disse para ele que para viver a vida eterna precisa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como se diz por aí, a gente está careca de saber isso aí. Mas aí ele está escutando aí desde que é criancinha pequena, a gente está escutando esse negócio aí de que a gente tem que amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Parece simples, mas vamos ver. Amar a Deus sobre todas as coisas é fácil? Né? Vou perguntar aqui para a mulherada: é fácil amar a Deus mais do que a gente ama os nossos filhos? Né? É fácil amar a Deus mais do que nós amamos o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos? Amar a Deus mais do que aquele carro que a gente fica lá alisando, aquela casa que a gente fica falando o dia inteiro, aquele sofá que a gente adora deitar e dormir, né? Os nossos bens materiais, a beleza física que muitas vezes não está dando mais para segurar, mas a gente fica lá se esfregando, passando o tempo, passando não sei o quê, alisando para cá, mudando o cabelo para poder, né? Os nossos vícios que a gente luta tanto, né? Para preservar ele, enfim, não é fácil a gente amar a Deus sobre todas as coisas, né? Normalmente a gente ama um monte de coisa mais do que a gente ama a Deus. Então, quando a gente deve falar que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas, esse assunto requer maior estudo de nossa parte. O seu amigo Grão, ele é um senhor que morava no Rio de Janeiro quando ele estava encarnado. E ele disse assim que quando o Chico Xavier psicografou, o primeiro livro que o Chico psicografou, chamava Parnaso Além do Mundo. Esse livro era um livro de poesias, né? E todos os poetas famosos do Brasil, né? da época, havia escrito mensagem nesse livro. Quando esse livro bateu no Rio de Janeiro, foi publicado, a Academia Brasileira de Letras caiu de pau em cima da migração, onde já se viu o que é esse caipira lá de Minas Gerais que está falando agora que todos os poetas estão lá com ele e ele está escrevendo esse livro. Isso é um absurdo, isso é uma afronta. O senhor Ramiro Gama, que era espírita e era jornalista também, pegou o livro, leu e escreveu um artigo e publicou no jornal, dizendo que ele havia lido o livro e havia encontrado o poeta dentro de cada poesia ali escrita, de que os maiorais da Academia Brasileira de Letras deveriam também fazer o mesmo, deveriam ler o livro e tentar ver se o poeta estava na poesia.
E se o poeta estava na poesia, eles deveriam então ler algo que eles ignoravam, que era a vida após a morte, que é essa centelha imortal que todos nós somos, que evolui para um objetivo comum pela vontade de Deus. Escreveu essa carta, publicou no jornal e mandou uma cópia para Pedro Leopoldo, onde morava esse rapaz chamado Francisco Campos Xavier, desconhecido na época. O Chico, quando recebeu, leu a carta e escreveu uma carta agradecendo ao seu amigo Gama pelo seu artigo, pela sua defesa, pela forma como ele se comportou no artigo, e assim eles começaram a trocar a carta. Ele escrevia para Pedro Leopoldo, o Chico escrevia para ele, e ele escreveu, ele conta que 18 anos, durante 18 anos, eles ficaram trocando carta. Depois de 18 anos, o Chico já havia escrito mais de 25 livros. Dentro desse livro, Boa Nova, Nosso Lar, Mensageiros, Missionários, uma grande quantidade de livros. E aí, senhor, a minha colação, eu vou lá conhecer esse rapaz, chamado Francisco Xavier. Foi a Pedro Leopoldo, conheceu o Pedro Leopoldo, uma cidadezinha de Minas, próximo à capital, mas ali no ambiente, no interior. Foi muito bem recebido pelo Chico, à noite assistiu a sessão, madrugada já ia lendo, eles conversando, ele e o Chico, aquela conversa muito agradável, quando o Chico lhe falou: Ramiro, amanhã eu não vou poder te dar atenção, eu tenho que trabalhar, mas se você quiser, você pode fazer o seguinte, você pode ir comigo para a fazenda, a gente conversa durante o tempo que a gente vai no caminho, depois, na hora do meu café da manhã, a gente dá uma conversadinha, na hora do almoço, no café da tarde, e à tarde, na hora que a gente vem embora, a gente pode ir conversando. E lá, você pode conhecer muitas coisas, aí é um lugar muito bonito. Você que fica no Rio de Janeiro, vai ser uma experiência interessante para você. O seu Ramiro achou interessante, cara. Ele falou: então eu vou com você amanhã. Aí ele falou: então às 5 horas da manhã eu passo na pensão, que já era madrugada e não era amanhã, não era no primeiro dia. O seu Ramiro disse que às 5 horas da manhã, quando ele desceu para a porta da pensão, a charrete já estava esperando ele lá na porta da pensão. Ele entrou a charrete, começaram a fazer aquele trajeto que ia da pensão até a fazenda. Quando de repente, andou 50, 100 metros, alguém passou por dono: bom dia, Chico, bom dia, como é que vai a dona fulana? Ah, Chico, não está bom, não. Parou a charrete. Parou a charrete, a pessoa veio perto dele, ela está assim, ele conversa, mas é assim mesmo, Deus vai parar, Deus vai ajudar, Deus não esquece de mim, todos nós somos filhos de Deus, certo? Fique tranquilo, confiante, antes de sua esposa, ela é uma filha de Deus, confia em Deus, vamos orar, vamos anotar o nome dela aqui, nós vamos orar por ela. Ah, Chico, então vai com Deus, muito obrigado, porque o Senhor não importa. E o Chico olhou para o cabelo e falou: que maravilha que é. Eu sou extremamente feliz aqui em Deus. Os nossos semelhantes nos complementam. Deus é maravilhoso, que nos fez completando o outro. As pessoas me tratam com um carinho que eu nem sequer vejo. Como Deus é bom. Seu amigo, esse Moisés, mal falou isso aí, passa por outra pessoa: bom dia, Chico, bom dia. E a menininha, como é que vai? Ah, Chico, fala. Parou a charrete e o homem pegou: a menininha está assim, meu Deus. E o Chico: mas fique tranquilo, Deus protege todos nós, com certeza protegerá ela, fique tranquilo, confie em Deus. E foi conversou ali durante alguns minutos. Senhor Pai, muito obrigado, vai com Deus, bom trabalho para você, fique com Deus. Eu fui assim, andava 50 metros parado, e aí começou a dar um nervoso do seu amigo, né, que não estava acostumado com aquilo ali, mas fez ele refletir. Pensou: meu Deus, como esse rapaz é maduro moralmente. Apesar da diferença de idade entre
ele tem uma maturidade muito maior que a minha. A bondade em seu coração é uma coisa espontânea. Aí, de repente, eles entraram na estradinha de terra que conduziria até a fazenda. Andaram um pouco, pararam, o Chico parou a charrete, não tinha mais ninguém agora. E o Chico disse: veja que maravilha. E ele olhou, era um arbusto como outro qualquer. Mas o Chico disse: veja a beleza dessa folha. E o seu amigo olhou para uma folha pela qual o Chico indicou, era uma folha igual de qualquer outra planta. E então o Chico disse: veja as ramificações dessa folha. A inteligência de Deus fez cada uma diferente da outra, mostrando a sua grandiosidade, mostrando a sua bondade. Assim também criou cada um de nós diferente. Veja, parece uma joia. E o senhor amigo olhou e não viu joia nenhuma ali, mas ele disse: veja o louvado da noite. Ele reflete a luz do lar, criando uma beleza, não para nós dois, porque todas as noites ela se enche desse orvalho que reflete a bondade e a beleza da natureza, que é a beleza do próprio Pai Celestial. Veja essa flor, era uma flor igual a qualquer outra, mas o Chico disse: veja a variedade dos matizes dela. Cada uma reflete a beleza do mundo em que vivemos, reflete a bondade de Deus, que está sempre nos orientando, está sempre nos amparando, está sempre conosco. E o seu amigo Gama começou então a aumentar dele a admiração por aquele rapaz. Quando o Chico disse: veja essa música, ouça ela, e ele parou de ouvir, mas não ele disse. O seu amigo Gama disse para ele, fechou os olhos. Esse riacho canta todos os dias. E ele então observou que realmente eles estavam parados próximo do morro. E o rio passava embaixo, fazendo o barulho que todas as águas fazem quando correm por entre as pedras. E o Chico, fechando os olhos, forçou com que ele também fechasse seus olhos e deixasse que aquela música, que aquele barulho, aquele colejar das águas lhe adentrasse nos ouvidos e trouxesse para ele os benefícios que o Chico recebia todos os dias. E ele então começou a ouvir aquela música. Mais ainda a admiração ele tinha quando de repente o Chico lhe trouxe informações diferentes. E assim foi toda a viagem. Uma hora era grande árvore, dali a pouco era o pássaro que voou, dali a pouco era o pequeno arbusto, depois era o céu azul, o céu cheio de nuvens, a nuvem branca, a nuvem de todas as cores, depois era o sol, e assim eles vão caminhando, e em tudo aquele rapaz encontrava um motivo de agradecer, de louvar e de ver a grandeza de Deus. Então, seu amigo, não, meu Deus, é isso que é amar a Deus. Amar a Deus é sentir Deus perto da gente, através da folha, através do inseto, através do pássaro, através da árvore, através da outra criatura que está junto conosco. Nós estamos cercados por Deus em todos os momentos, e é preciso sentir Deus junto de nós a todos os momentos e perceber que Deus está sempre conosco, que nunca estamos desamparados. Quando eu li essa mensagem no livro que traz o nome Faz Isso, Liberado, eu fiquei muito feliz, porque amar assim é mais fácil. Amar a Deus desse jeito, amar a Deus desse jeito, não preciso eu amar a Deus mais do que eu amo meu filho. Porque esse amor que eu tenho pelo meu filho é um amor egoísta. Porque eu só amo meu filho desse jeito. Eu não consigo amar o filho do outro da mesma maneira como eu amo meu filho. Somente esse amor estará purificado o dia que eu conseguir sentir o amor de todos os filhos da mesma maneira como eu amo meu filho. Por isso, amar a Deus assim é mais fácil.
Mas quando o Chico, como esse programa, trouxe a ele um grande conhecimento de o que é amar a Deus. Mas o doutor da lei, aquele que estava conversando com Jesus lá, quando Jesus falou assim, ó, faz isso e verás. Você sabe qual foi a pergunta que ele engatou para Jesus? Logo depois que Jesus falou daí, ele perguntou para Jesus, mas quem é o meu próximo? Vejamos bem a situação desse nosso semelhante, porque nós somos muito bons de julgar as pessoas, né? Ele era um doutor da lei. Ele tinha conhecimento da Bíblia do cabo a rabo. Ele conhecia tudo das leis. Tanto é que Jesus fez a pergunta, ele respondeu, ela está na ponta da língua. Ele perguntou por perguntar, ele sabia o que ele tinha que fazer, mas ele não sabia quem era o seu próximo. Isso nos faz refletir, né? E nós sabemos quem é o nosso próximo? Jesus explicou para ele que o próximo é aquele de quem nós sentimos compaixão, aquele que nós olhamos e sentimos compaixão. E essa compaixão, esse sentimento no coração, faz com que nós nos aproximemos do nosso semelhante. Sentimos a extensão do seu problema e aí fazemos aquilo que nós podemos para auxiliar a sua vida. E eu estou lá em Mirassol, estou vindo lá um quarteirão de distância, eu olho lá, tem um menino deitado na calçada lá debaixo da árvore. Eu penso comigo, ele deve ter tomado muito né? Você sabe por quê? Porque eu não quero ir lá perto dele. Eu não quero saber a extensão de suas dores, dos problemas que o levaram a entrar naquela situação. Eu não quero julgar. Se eu faço esse julgamento, fica mais fácil eu passar de volta. Se a dona Maria, a dona Tereza está lá no centro, eu olho assim e falo assim, deve ter acabado o gás da casa dela, porque ela só vem aqui quando acaba o gás, ela vem buscar dinheiro para comprar o gás. Eu não consigo entender a dor da dona Tereza, da sua dificuldade, sem alimento em sua casa, num fogão sem lume, sem condição de ajudar, sem condição de dar comida para os seus filhos. Eu não consigo entender, porque eu julguei ela antes dela chegar. A única coisa que eu vou conseguir fazer é quando ela chegar para mim e falar assim, o senhor tem dinheiro para eu comprar um lugar? Eu não falei para vocês. Eu falei para vocês que era aqui? Isso. Porque eu julguei. Não tive condição de ter compaixão daquela nossa irmã. Se aperta uma campainha, eu digo, nossa, mas a essa hora, pode ser de manhã, de tarde, de noite, qualquer hora. Nós não temos condição de ir lá e atender o nosso semelhante com o carinho, com o amor que necessita. A doutrina espírita nos orienta de que jeito? No livro Conduta Espírita diz que pelo menos uma vez por semana a gente tem que cumprir o dever de dedicar-se à assistência em favor dos irmãos menos felizes, visitando e distribuindo auxílio a enfermos, a lares menos acumulados, e ele encerra com uma frase: quem ajuda hoje, amanhã será ajudado. Gente, se a gente for visitar um bairro pobre, passar de uma padaria, comprar 20, 30 pães, e sair com 5 pães em cada casa, é meia hora a gente visita 4 casas, 3, 4 casas, meia hora, fazendo uma prece, dando um abraço com a pessoa, conversando um pouquinho e saindo da casa. Então, olha, ele diz que é um dever nosso fazer isso aí. O Chico diz assim, que ele faz isso aí, quase durante toda a vida dele ele fez aí. Uma vez em Uberaba, ele estava contando que no ano de 1953, uma senhora falou para o Chico, tinha estado em uma aula, Chico, visita a minha casa, meu filho. Eu tenho uma irmã que ela sofreu um derrame cerebral, ela não fala, não anda, fica na cama o dia inteiro. As suas visitas vão ajudar muito ela.
E ele depois falou, bom, tudo bem, nós vamos visitar ela. E ele foi visitar, e disse que era uma moça que tem mais ou menos 40 anos, se chamava Maria. E ele sempre levava um pedaço de bolo, algumas balas. Ele falou, isso aí é coisa que a gente dá para criança, mas era o que a gente tinha. E era então que a gente levava para ela. E ele disse que quando chegava aquele bolo e aquela bala, a primeira coisa que a Valéria fazia era esconder debaixo do travesseiro, aquele bolo e aquela bala, né? E aí eles conversavam, um fazia uma prece, o outro fazia uma prece, e assim foram passando os sábados. E ele sempre fazia uma brincadeira com a Valéria, dizia assim, Valéria, fala Deus, uma palavrinha tão pequena, tenta falar Deus. E ela fazia aquele esforço, e nunca conseguia falar. No outro sábado eu vinha, fala Jesus, Jesus é um sorriso, só você consegue falar. E ela também fazia aquele esforço todo sábado, nunca conseguia. Mas ele continuando de 1959, 6 anos depois, fazendo essas visitas periódicas, ele chegou um sábado lá, e a Valéria estava com um estado muito alto, ela estava muito alta, e aí ele falou com ela, falou assim, nossa, a febre dela está muito alta, ela falou, ela está, o médico disse que ela está às portas de uma pneumonia, que ela fica muito deitada. Mas então, e essa febre? Ele falou, o médico disse que está dando os antibióticos, de recuperação, e é o que pode fazer, precisa agora esperar, aguardar a recuperação do corpo dela. Mas e aí aconteceu, né, o Chico disse assim, então vamos fazer o seguinte, a partir de agora nós vamos ir todos os dias, tá certo, galera? Tá bom. E aí passou todos os dias, fazendo prece, dando passo. No outro sábado, quando o Chico chegou, a pneumonia tinha chegado antes que ele. Aí ela estava com fibrinha, sem pisar de faca, o Chico trouxe os molhos da bala, ela ligou muito o olho para baixo, o Chico ligou, sentou perto dela e disse assim, minha filha, Jesus, quando esteve conosco na terra, ele caminhou por todos os lugares, em lugares distantes, os doentes, interessados na cura, vinham de longe, chegavam perto dele e diziam, Senhor, me cure. E Jesus os curava a todos. Eu sei que faz tempo que você não anda, mas se imagine andando, feche os olhos, imagine andando. Chegue perto de Jesus, meu amigo. Peça a Jesus que te cure. Eu olhou para o Chico, sorri, e o Chico alguma coisa dentro do meu coração e disse que hoje você vai conseguir falar de Jesus. Tenta falar de Jesus. E ela então tentou, vermelha, aquele estado de febre, querendo falar, e de repente saiu alguma coisa como se fosse Jesus. E o Chico disse, meu Deus, a Valéria falou Jesus. Laura, põe aqui. A Valéria está falando Jesus. Valéria, fala novamente. A sua irmã faz muito tempo que não ouve a sua voz. Fala Jesus para ela ouvir. E ela então continuou repetindo Jesus. E o Chico disse, Laura, tudo vai dar certo. O nome de Jesus é muito forte. Ela conseguiu falar Jesus. Jesus trará com certeza um alívio à sua dor. E foi embora. Ficaria algumas horas, uma hora dele na casa do Chico, para lhe avisar que Valéria havia morrido. Ele abraçou a Dona Laura e os dois choraram intensamente a dor daquela perda. A dor de perder um coração amigo, de uma pessoa que já era muito próxima do seu coração, naquela visita, naqueles 6 anos seguidos. Ele disse assim, a vida é para cá, e aí agora sim. No ano de 1966, eu precisei vir aqui para operar, cheguei em Uberaba, deixei toda a família e os amigos lá, cheguei aqui para reconquistar novas amizades, mais amizades, e foi quando surgiu um problema, eu tive um infarto muito forte. Era como se eu tivesse um punhal em brasa, enfiando em meu peito, queimando 24 horas por dia. Os médicos me socorreram e me tiraram do perigo da morte. Mas disseram para mim que eu ia ficar 20 dias hospitalizados, imóvel, para não correr o risco de novamente um infarto voltar.
E eu fiquei ali, mas no segundo dia o médico chegou para mim e disse: Chico, você tem que ir embora para cá. Eu disse: por quê? As pessoas, porque vem do Rio Grande do Sul, que vem do Rio Grande do Norte, que vem de São Paulo, que vem do Rio de Janeiro, acham que tem o direito de entrar aqui no hospital. Nós temos que colocar a pessoa vigiando todos os corredores para que as pessoas não invadam o hospital. Tem polícia lá fora, tem uma multidão lá fora, atrapalha o funcionamento do hospital, chegam doentes, nós precisamos atender, você precisa ir embora para casa. Pessoal, quando a gente orar, essa enfermeira vai te acompanhar. Lá também não poderá entrar ninguém. A polícia paraguaia lá fora e a multidão fica lá fora. A dona de orar irá te atender. E assim que fizeram, eu consegui ir para casa. E quando chegar lá, a dona de orar estava meio desconfiada, né? Eu chego com o espírito, conversar com o espírito, e ela estava meio com medo da situação. Eu chego e disse: olha, ignorar. Os médicos proibiram porque as pessoas não iam visitar, mas os espíritos não entenderam. Você não entende. Faz o seguinte: coloca uma cadeira aqui perto da minha cama e às vezes eu converso em voz alta. Você não liga, não. Eu vou conversando com os espíritos e você pode ficar tranquila. E ela falou: tá bom, com a cadeira, só entrar no quarto para dar o remédio pro Chico e ó, sair de novo. E assim foi passando os dias, o Chico foi conversando com os espíritos, que ele disse que realmente veio espírito, todo mundo é lugar para conversar com ele. Mas ele disse que no final de tarde, ele estava assim, quando de repente chegou uma moça muito bonita na porta. Chegou na porta, parou, olhou para ele sorrindo, e ele disse para ela: pode entrar, senta, vamos conversar. Ela olhou para ele e disse: Chico, você não está me conhecendo, né? Ele disse: não liga não, porque eu estou com a cabeça da minha família. Os médicos, eu tive um infarto, sabe? E os médicos me falaram que eu não posso fazer isso. A senhora senta aqui, fala o nome da senhora e nós vamos conversar. Eu disse: não, eu não vou falar o nome de você. Eu te amo tanto. Eu sou daquelas amizades antigas suas, lá de Pedro Leopoldo. Faça as coisas, não, eu não posso fazer as coisas. Sim, fala o nome da senhora, que vamos conversar. Ela falou: não, eu não vou falar meu nome. Eu vou falar uma palavra. E foi isso. Falei alguma coisa, pessoal. Falando assim: porque mesmo que a senhora falasse, vamos supor que a senhora falasse que a senhora é Maria, que a senhora é Alice. Eu conheço tantas que eu nem saberia qual que é. Vou dar uma dica para a senhora: fale o nome da sua família, porque se a senhora falar o nome da família da senhora, vai ser mais fácil da gente se mudar. E ela disse: não vou falar o nome da família, vou falar uma palavra. É Jesus. Eu disse: meu Deus, qual é você? Como você está bonita. Então eu falei: minha filha, eu não mereço a sua visita. Ele disse: Chico, eu precisava. Eu queria te falar que um dia Jesus esteve na terra. Ele caminhou por todos os lugares. As pessoas doentes vinham de longe e pediam a ele: Senhor, cura-me. E ele curava. Ela disse isso e começou a caminhar na direção e estendeu uma mão muito luminosa em direção ao seu peito e colocou-se no local que ardia de chama. E a dor foi passando. E o Chico, tão emocionado, contando esse caso às pessoas que estavam presentes, disse: Jesus é um grande amigo. Ele está próximo de todos nós que sofremos. Ele nos ampara. É preciso que lembramos de Jesus nos momentos de dores. Eu, por exemplo, estou curado. Eu tenho a minha angina, ela dói no peito. Os médicos me dão remédio, eu vou tomando e vou bem.
Eu estou doente, mas estou curado, se é que vocês me. Chico falou para nós que Jesus está junto às criaturas que sofrem. A doutrina espírita vem nos orientar que fora da caridade não há salvação, fazendo com que nós vamos ao encontro das criaturas necessitadas, através das pessoas desesperadas, das pessoas aflitas, para auxiliá-las nas suas necessidades. E lá nós encontramos Jesus. Passamos a conviver com Jesus por alguns segundos, por alguns minutos na convivência de Jesus. E vamos nos acostumando, porque na presença de Jesus nós ganhamos alegria em nosso coração, nós crescemos espiritualmente, a nossa vida ganha em qualidade, nós nos sentimos satisfeitos por estar realizando aquilo que devemos fazer, cumprindo com o nosso dever. Jesus é o nosso amigo celeste. Amigo não porque nós o chamamos de amigo, mas porque um dia, junto aos seus discípulos, falou para todos nós: já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu servo, mas vos chamo de amigo, porque tudo o que eu tenho aprendido com meu Pai que está no céu, eu vos digo. Jesus é o nosso amigo, aquele que nos diz o que é a felicidade, mostrando para nós que o nosso caminho deve ser em direção ao Pai Celestial. E a doutrina espírita é para nós esse farol que ilumina os nossos caminhos, mostrando para nós aonde estão os embaraços, aonde estão os empecilhos, aonde estão as dificuldades, mostrando para nós aquilo que nós devemos pensar, mostrando para nós o que nós devemos evitar de pensar, de cogitar, de ansiar, mostrando para nós aquilo que nós devemos fazer e mostrando também aquilo que nós devemos evitar de fazer para atrapalhar a nossa felicidade. Por exemplo, dessa maneira, na doutrina espírita, a divina oportunidade que nós temos. Esta é a nossa melhor existência de todas as que nós adquirimos. É a existência que nós estamos recebendo a maior informação sobre a vida imortal da alma que todos nós somos. Aproveitemos a oportunidade e caminhemos em direção à luz e em direção à felicidade. Muita paz a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos.